Olá, boa noite. Hoje nós temos uma super live com o autor Ed Paiva. Ele que é nada mais, nada menos do que autor do livro Sua Mente, Seu Sucesso. Vamos com certeza ter uma ótima live hoje. Vamos discutir um pouco sobre as questões socioemocionais à luz, né, da programação neurolinguística. Então vamos esperando aí, nossos seguidores. Ed já está conosco, mas vamos dar uma esperadinha aí, né, Ed, para que de fato as pessoas entrem conosco. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Vamos acreditando aí que hoje será uma live bem diferente, porque temos aqui, vou até anotar aqui, as relações. Boa noite a todos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje com o autor Ed Paiva. Estou anotando aqui, pessoal, colocando aqui o nosso tema, tá? Para a galera já saber quando entrar. Nossa live fica gravada. Estão me ouvindo bem, pessoal? Boa noite a todos. Nossa live fica gravada no IGTV, tá? Então, quem quiser depois compartilhar com os amigos, fique à vontade. Hoje o autor Ed Paiva, autor do livro Sua Mente, Seu Sucesso. Eu acho que vai trazer grandes contribuições para a gente hoje. E a gente vai discutir muito, né, sobre técnicas mesmo, né? Como que a gente faz para trabalhar as emoções? Existe regra? Outra coisa que... Olá, pessoal, boa noite. Olha, já está aí conosco nosso tema da live de hoje, né? O autor Ed Paiva, que é autor do livro Sua Mente, Seu Sucesso, e que vai falar muito pra gente sobre um pouco de programação neurolinguística, né? O que isso significa, como que a gente pode usar os recursos, né, da programação neurolinguística para melhorar o nosso comportamento. Olá, família Costa Azul, sejam todos bem-vindos, boa noite. Estão me ouvindo bem? Família Costa Azul, tô vendo aí um monte de paz, sejam todos bem-vindos. Ótimo, nossa discussão de hoje tem tudo a ver, né, com as nossas outras discussões, né? Nós falamos bastante sobre relações socioemocionais, o quanto a emoção influencia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E hoje a gente vai falar aqui com o autor Ed, né? Que vai trazer pra gente algumas dicas. É possível usar técnicas para melhorar essa relação? Ed já está com a gente. Vou chamá-lo aqui. Vou chamando para ele entrar conosco ao vivo. Ok. Esperando aí. Então, pessoal, nossa live de hoje é um pouco uma resposta de algumas coisas que a gente comentou nos outros dias. Boa noite, Ed. Seja bem-vindo. Boa noite, Cíntia. Muito obrigado. Estou muito feliz em retornar aqui. Essa é a segunda vez que eu venho para uma live com o Colégio Costa Azul. Já estive aí nessa família presencialmente, estou aqui agora online novamente. Uma alegria enorme e acredito muito que vai ser um bate-papo interessante sobretudo para esse momento que a gente vive tão difícil, de tantas tribulações emocionais. É verdade. Ed, já estamos aí com a família Costa Azul toda
presente, muitos professores e também família, tem muitos pais aqui conosco, nós ficamos muito felizes com essa adesão, né, dos nossos seguidores, dessa família que acredita muito no trabalho que a gente vem desempenhando. E a gente tem sempre falado, a gente faz live para dar conta, nesse momento, de auxiliar as pessoas, né, a organizar as emoções, organizar aquilo que está fora, né, da caixinha. E hoje nós estamos muito felizes com a sua presença, porque o tema que nós trouxemos hoje responde a muita coisa que a gente já conversou. Mas eu queria que você contasse aí para o pessoal, antes da gente começar, um pouquinho da sua trajetória, né? De forma sucinta, porque é uma ficha corrida. Vamos lá. Eu sou neuroeducador, essa é uma definição que eu gosto de usar. Eu sou um professor de base, fiz licenciatura, estou na sala de aula há mais de 10 anos, mas também tenho uma experiência muito grande como consultor de desenvolvimento humano. Antes de ser professor, eu trabalhei muito com RH em empresas de óleo e gás, e aí me especializei em neurociência aplicada à aprendizagem. A PNL é algo que eu estudo desde 2012, e aí o Sua Mente e Seu Sucesso veio em 2017. Então, além de neuroeducador, eu sou escritor, estou agora trabalhando no meu segundo livro, que deve ser publicado no ano que vem. E hoje, inclusive, defendi o meu mestrado, então agora já posso dizer que sou mestre em educação também. Então, isso é um pouquinho do que eu sou. Que bom, Ed, partilhar dessas conquistas aqui hoje com você. Parabéns. Eu já passei por isso, sei o quanto esse momento ele é para a gente muito gratificante, né? A defesa do mestrado. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez. E eu quero te dizer que nós aqui estamos muito felizes de dividir esse momento com você, né? Com toda essa experiência, que você, a partir de agora, tem até mais tempo para cada vez mais contribuir aí com tanta experiência. Sim. Né, que você tem trazido aí nas suas lives, a gente tem acompanhado também. Pessoal, eu já conheci o Ed pessoalmente, foi um feliz reencontro, né? Então nós somos muito fã mesmo desse trabalho aí. Bom, Ed, a gente sabe que o isolamento social, ele trouxe uma série de questões, né? Desarmou muito o comportamento, desarmou muito a família. A gente vem falando isso em todas as lives. E a gente sabe também que as relações socioemocionais, elas interferem diretamente na nossa organização, né? A gente nem percebe que as crianças estão se sentindo dessa maneira, mas a gente, muitas vezes, começa a perceber as relações desandando. As crianças agitadas, correndo de um lado para o outro. E a gente sabe também que é possível minimizar esses impactos, né? Fala pra gente um pouquinho da programação neurolinguística. Que espaço ela tem nessa função de organizar as emoções? Muito bom, vamos lá. Primeiro, é bom dizer, né, que quem nunca ouviu falar de programação neurolinguística, não faz a menor ideia do que seja, tá tudo bem, porque a gente está falando de um conjunto de técnicas muito recente, né? A programação neurolinguística nasceu nos anos 80, então ela é muito mais jovem do que qualquer outra ciência que a gente tenha que estude comportamento ou mente humana. Mas imagina o seguinte, né? Lá nos anos 80, dois estudantes que eram um da área de psicologia e um de linguística, daí que a gente começa a entender um pouquinho desse nome, né? Por que tem neurolinguística, eles se fizeram a seguinte pergunta: por que algumas pessoas conseguem ter tão bons resultados e lidar tão bem com a vida e outras não? Ainda que elas estejam submetidas à mesma situação adversa. Então, vamos trazer um pouquinho para o nosso contexto. Por que agora, mesmo no isolamento social e com tantas dificuldades socioemocionais e também socioeconômicas, por que não mencionar isso, algumas famílias, ainda em condições muito adversas, conseguem lidar bem com esse cenário e outras não? Essa era a grande pergunta. O que tem de diferente nas pessoas que conseguem lidar melhor, nas pessoas que conseguem ter mais resultados? É daí que começa a surgir a PNL. Eles resolveram, então, estudar
pessoas, especialmente terapeutas, psicoterapeutas, que conseguiam muito resultado nos seus processos de psicoterapia, e psicoterapeutas da psicologia especificamente, e entenderam quais eram os processos que essas pessoas conduziam. E a partir dos estudos da linguística, com estímulos verbais, e também com alguns estudos da ciência da computação, daí vem a programação, eles combinaram. Bom, vamos tentar entender se a gente replicar alguns dos comportamentos ou algumas das técnicas utilizadas por pessoas que têm sucesso, que têm resultado, se outras pessoas também replicarem isso, será que elas também conseguiriam ter esse sucesso? Também conseguiriam ter esse resultado? E aí esses dois, que eram o Grinder e o Bandler, eles começaram a estudar isso e viram que existia um grande potencial de se fazer isso, de mapear a maneira como alguém consegue um resultado e ensinar a outras pessoas como obter esse mesmo resultado. E para a gente entender um pouquinho da PNL, a gente já está começando a construir uma compreensão de que ela é um conjunto de técnicas mapeadas a partir de pessoas que conseguiram resultados de sucesso. Ou seja, essas pessoas conseguiram reprogramar os seus comportamentos de tal modo que passaram a ter mais resultados a partir dos novos comportamentos implementados. Tem uma característica muito interessante que para que eles entendessem como isso poderia ser aplicado, precisou-se entender também como cada pessoa constrói a sua visão de mundo. E existem aí centenas de milhares de estudos sobre isso, na filosofia, na sociologia, mas eles tentaram simplificar esse processo. Bom, cada pessoa constrói uma representação interna do mundo externo. Então, existe o mundo externo, e o mundo externo é mas aquilo que eu crio de representação interna minha sobre o mundo externo é outra. E aí que está um diferencial entre as pessoas, porque todas as pessoas estão vivendo, teoricamente, no mesmo mundo, mas cada um de nós está fazendo uma representação interna desse mundo externo de uma forma completamente subjetiva. E um fator que influencia muito nesse processo é a maneira como a gente privilegia ver esse mundo. Eu acho que isso é sensacional para pais e educadores. Por quê? Cada pessoa percebe o mundo através dos seus sentidos, né? Então a gente tem tato, olfato, paladar, enfim. Na PNL, eles dividiram esses sentidos em basicamente 3. O visual, o auditivo e o sinestésico. Então existem pessoas que percebem o mundo dando privilégio às características visuais. Existem pessoas que percebem o mundo dando privilégios, características auditivas e as sinestésicas. E aí um dos grandes problemas que a gente tem na nossa comunicação é o seguinte: geralmente a gente fala com os outros privilegiando a maneira como a gente vê o mundo. Então, se eu sou uma pessoa sinestésica, por exemplo, eu tendo a utilizar na minha linguagem estruturas de sinestesia. Eu uso verbos que representam sinestesias. E eu posso estar falando, por exemplo, com o meu filho ou com o meu aluno, e ele é mais auditivo, ou ele é mais visual. Então, o modelo de comunicação que eu utilizo para falar com ele nem sempre é o mais eficaz. Então, quando você fala em minimizar o impacto, né, do que a gente está vivendo agora, do que a gente está sentindo, uma coisa muito importante é a gente perseguir o nosso autoconhecimento. Eu falo no meu livro, tem um capítulo do meu livro que se chama Quem é Você? E a gente, para responder essa pergunta, a gente sempre usa muito dos nossos títulos, daquilo que a gente faz, né? Mas nós não somos só o que nós fazemos, nós somos muito mais do que isso. E para a gente poder conseguir compreender o outro, a primeira etapa é compreender a gente mesmo, né? Então, entendendo quem eu sou e buscando aí, perseguindo o autoconhecimento de maneira permanente, eu potencializo o que a gente vai chamar de comunicação intrapessoal. É muito ouvido, muito falado na educação, no meio corporativo, em RH, a relação interpessoal e a comunicação interpessoal. A gente sempre fala de nós para os outros, a maneira como a gente se relaciona. Mas a gente precisa dar uma atenção para a nossa comunicação intrapessoal, ou seja, como eu me comunico comigo mesmo. Porque a maneira como eu comunico comigo mesmo vai me dar mais ferramentas, mais subsídios para que eu possa comunicar com os outros. Então é mais ou menos por aí que a gente começa a história. Como é que a gente faz para então minimizar esses impactos?
é perseguir o autoconhecimento. E aqui eu quero falar de autoconhecimento nessa perspectiva de uma comunicação intrapessoal. Porque o interessante disso, Cíntia, é que a gente não precisa de outras pessoas. Não que o processo terapêutico não seja relevante, ele é muito, e a gente deve procurar por isso. Tem mas até uma psicóloga aí que já mandou uma pergunta, né? Vanessa, que já está conosco aí, ela perguntou, essas relações sinestésicas, elas acontecem de maneira voluntária ou são apenas involuntárias, né? É algo que acontece sem a gente perceber muito. Então, foi uma pergunta aqui da Vanessa, que eu acho até que você já até respondeu um pouco. É algo que vem da nossa relação. Mas é interessante falar disso, porque se a gente voltar lá atrás e pegar os pressupostos de Piaget, por exemplo, a gente vai ver que a gente constrói essas relações desde muito cedo, né? Mas é um processo totalmente inconsciente a maneira como a gente resolve privilegiar um desses canais, né, de recepção de informação. Então, esse é um processo também importante de autoconhecimento. Descobrir em nós qual é, né, em PNL a gente chama isso de sistema representacional. Qual é o nosso sistema representacional que privilegia, né, aquele que se sobressai na minha maneira de comunicação. Então, esse é um exercício interessante. Nosso inconsciente. Travou um pouquinho, Ed. Travou um pouquinho. Repete aí só o finalzinho pra gente. Deu uma travadinha aqui pra mim também, então. Voltou? Tá normal? Voltou. Então, eu falava da importância da gente se perguntar qual que é o nosso sistema representacional preferencial, porque, reforço, uma pessoa que está plena das suas faculdades, ela vai usar todos os 3 sistemas. Mas ela vai ter um que se sobressai. E esse vai estar sempre marcando o seu modelo de comunicação e o modelo de comunicação de qualquer pessoa. Então, primeiro a gente busca entender a nós, então qual que é o meu sistema, e depois eu busco entender o outro. Porque aí, quando eu consigo entender o outro também, eu faço um outro movimento, que é o movimento... Esse é um movimento que é muito necessário na convivência familiar, por exemplo. Eu preciso entender como que o outro percebe o mundo para que eu fale com ele, não na linguagem que é favorável para mim, mas na linguagem que é favorável para o outro, já que eu quero que o outro me compreenda. Não é isso? Certo, isso mesmo. Pode falar, Ed. Eu estava lembrando aqui também, né, que Gardner acabou ajudando bastante as pesquisas iniciais, né, da programação neurolinguística, porque ele vai justamente apontar que as múltiplas aprendizagens, elas estão aqui, elas estão em cada um de nós. Então, a gente precisou também entender esse postulado de Gardner para dar origem também um pouco da programação neurolinguística, né? Então, olha só. Nós vivemos numa sociedade bastante complexa, que tem se tornado cada vez mais complexa e que a gente tem observado, né? Se a gente for aí lembrar dos últimos títulos, né? Principalmente de Bauman, uma sociedade líquida, uma sociedade sem forma. Então está cada vez mais difícil e até pela rapidez tudo que está acontecendo. Como que estão essas relações? Aquilo que era muito concreto antes, agora parece que se desfez. Inclusive a nossa relação com a profissão, né? A gente está em casa, está trabalhando de casa. Que espaço novo é esse? Quem sou eu, profissional, que estou em casa? Então fala pra gente aí como que a programação neurolinguística também pode nos ajudar. Eu vou aproveitar esse gancho para falar de um outro capítulo que eu tenho, que é o capítulo sequencial ao Quem é Você no meu livro, que eu falo sobre uma técnica que eu chamei de self-feedback. É algo que todos nós deveríamos fazer todos os dias, mas a gente não faz. Na verdade, a todo momento em que for necessário. O conceito de feedback é um conceito utilizado amplamente, né? Você precisa, se a gente fosse traduzir do inglês para o português ao pé da letra, seria a retroalimentação. Você retroalimenta o outro, então você dá um retorno para o outro de algo que acontece, de algo que precisa ser feito, de algo que foi bem feito.
E por que não fazer isso com nós mesmos? Né? A gente não faz, a gente não se dá um feedback sobre aquilo que a gente precisa fazer para melhorar, sobre aquilo que a gente fez muito bom, a gente não se elogia, muitas vezes a gente se anula, né? A gente faz um processo diferente, a gente faz um processo de autocobrança. É como se nós fôssemos só o chefe mau que nós temos dentro da nossa cabeça, a todo tempo fazendo uma série de cobranças e a gente cada vez mais se sentindo menos potente porque essas cobranças não estão sendo atendidas. Então, se eu pudesse destacar aqui um potencial que a PNL tem para nos ajudar nesse sentido, é essa comunicação com nós mesmos de uma forma estruturada. O self-feedback é um roteiro que eu apresento no livro para que você faça esse processo com você mesmo. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção dentro dessa seara, né, de conceitos e de entendimentos é que a nossa mente ela é dividida entre consciente e inconsciente. Isso todo mundo já ouviu falar, né? E aí não existe consenso científico sobre a proporção exata daquilo que representa o consciente e daquilo que representa o inconsciente. Essa é uma das descobertas que a neurociência e os estudos da psicologia gostariam muito de fazer e ainda não fizeram. Mas a estimativa que nós temos é de que o inconsciente ele representa muito mais do nosso potencial mental do que o consciente. Então, acredita-se que o inconsciente ele ocupe mais de 90% da nossa capacidade mental e o consciente menos de 10%. Então, o que isso quer dizer em outras palavras? Isso explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Muita coisa. Porque os nossos comportamentos, as nossas crenças, os nossos valores, as coisas que a gente mais repete na nossa vida, elas estão armazenadas no nosso inconsciente. Porque se nós tivéssemos clara consciência delas, nós resolveríamos isso de maneira fácil, não é mesmo? Eu gosto sempre de usar o exemplo do falar em público. A grande maioria das pessoas morre de medo de falar em público e isso tem uma razão, geralmente atrelada a algum fator que está lá guardado no inconsciente. E aí, retomando esse processo de self-feedback, de conversar com você mesmo, eu acredito nesse recurso como um recurso muito potente, porque quanto mais você conversa com você mesmo, quanto mais você se puxa, maior é a sua capacidade de expandir a sua consciência sobre aquilo que você ainda não tem consciência. Porque o que nos aconteceu em algum momento fica guardado em nós. Em PNL a gente chama esses registros de emoção de Gestalt, né? Fazendo referência ao autor, fundador da Gestalt terapia. Os Gestalt são os registros de emoção, eles exercem influência em nós. Então eu vivo alguma coisa, por exemplo, eu dou um significado para essa coisa, e essa coisa começa a nortear a minha vida. Na PNL a gente tem um processo de construção das crenças e dos valores a partir de uma pirâmide de níveis neurológicos. E assim, tudo começa com uma mera reação. Então você está aí no contexto de vida com a sua família, por exemplo, alguém fala de um jeito que você considera estranho, por exemplo, e aí você atribui um significado de que aquilo foi grosseiro ou de que aquilo foi indiferente, e aí você reage àquilo. Quando a gente fala da reação, esse é o nível mais baixo dos níveis neurológicos na programação neurolinguística. Olha que interessante seria se eu colocasse em prática na minha vida o meu diálogo comigo mesmo, para depois disso eu pensar assim, por que eu reagi daquela maneira? Como eu poderia ter reagido melhor? Por que quando aquela pessoa falou comigo daquele jeito, eu atribuí esse significado? Porque aí a gente volta naquela questão de como a gente cria a representação interna do mundo externo. Porque o outro, eu posso ter falado com o outro assim, imagina que, sei lá, eu estou num contexto familiar, eu estou no meu celular falando com meu filho, eu falo, filho, você viu esse vídeo? Que legal. Aí meu filho olha e fala, vi. E aí eu acho que aquilo foi indiferença ou que aquilo foi grosseria. Mas pode ser que naquele momento ele estivesse preocupado com uma outra coisa. E aí eu não consegui interpretar isso, eu não consegui agir com empatia. E acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre essas relações empáticas também, porque isso é a construção de relacionamento socioemocional. Então, o processo do self-feedback ele tem muito a ver
com um processo de autoconhecimento, com um processo de autoobservação e de voltar ao filme, assistir o filme novamente e tentar. E aí vem um termo que eu gosto muito, muito utilizado na PNL, que é ressignificar. Tentar ressignificar aquilo que foi vivido, aquilo que eu acabei de viver e dei um significado, eu posso dar outro. Então, assim, qualquer um que esteja nos assistindo agora pode lembrar de qualquer situação negativa que viveu nos últimos dias ou na última semana e pensar assim, por que eu dei esse significado? Será que eu consigo dar outro significado? Que outro significado eu poderia dar a essa experiência, a essa vivência? E por aí a gente entra num caminho muito bom de se autoconhecer, de conversar com a gente mesmo, entrar numa comunicação intrapessoal mais acurada e conseguir extrair benefícios a partir disso. Eu vi uma pergunta aqui se a live vai ficar gravada. Sim, né? A live vai ficar gravada. Vai ficar gravada no IGTV e vocês podem partilhar aí com os amigos também. Mas antes da gente passar para a empatia, Ed, eu queria voltar a uma coisa que você falou, que é a questão do inconsciente e que a Vanessa até já fez aí alguns comentários, né? Bom, se nós somos do que consciente, como que a gente pode... somente essas perguntas, esse feedback, esse auto-feedback, dá conta de trabalhar com o nosso inconsciente. E a gente observa, por exemplo, já falaram aqui dos sonhos, né? A gente deve ficar bastante atento aos sonhos. Como é que a gente pode também trabalhar isso na gente, né? Eu tenho uma reação realmente que eu não gostaria, depois eu penso, poxa, podia ter falado de uma outra maneira, poxa, podia ter se pegado leve, ou então eu penso, poxa, podia ter respondido aquilo, né? Como que a gente dá conta de cuidar desse inconsciente? Essa é uma pergunta complexa e perguntas complexas requerem respostas complexas. Não dá para a gente ser muito reducionista quando a gente fala de algo tão delicado, né? Existem muitos níveis. Mas dá pra gente indicar aqui, né? Dá pra gente indicar. Aí eu vou fazer algumas considerações. Existem muitos níveis de se trabalhar o autoconhecimento e a comunicação intrapessoal. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um mero nível de reação, eu reajo mal a algumas situações e eu desperto para isso e consigo expandir minha consciência, talvez eu mesmo consiga fazer muitas modificações em relação a isso. Aliás, essa é uma diferença que eu costumo pontuar entre o processo de coaching e o processo de terapia. Existem algumas situações que elas nos remetem ao passado e a cicatrizes que ainda estão abertas, né? São coisas que ainda não cicatrizaram. E aí a gente precisa de ajuda. É muito importante pontuar quando o nível daquilo que precisa ser trabalhado está tão delicado a tal ponto que eu não consigo lidar com isso sozinho. Então a gente tem vários caminhos aí que a gente pode indicar. Os recursos da programação neurolinguística são ótimos caminhos. O meu livro apresenta várias técnicas para autoaplicação que podem trazer resultados na maneira como você se relaciona, na maneira como você se posiciona, na maneira como você enxerga a sua vida. Mas pode ser que você precise de uma ajuda profissional, pode ser que você precise de um curso, de um treinamento, de um processo de coaching, de um processo terapêutico. Cada um demanda uma solução customizada para a sua realidade. Então, é muito bom que nós tenhamos acesso a diversos recursos, como a leitura. Eu acho que a leitura é um ótimo recurso para autoconhecimento. Quem, de fato, resolve investir em livros de autoconhecimento, sobretudo aqueles que trazem uma abordagem científica, porque a gente também tem muita autoajuda aí que é vazia. A gente tem autoajuda boa, tá? Eu não gosto de criticar autoajuda, até porque o meu livro é um livro de desenvolvimento pessoal. Muita gente caracteriza como autoajuda. Eu acho que tem excelentes livros de autoajuda, com bases científicas e estudos sérios. Mas a gente também tem muito livro que só vai te dizer pense positivo, e a gente sabe que só pensar positivo não está dando resultado. Precisa mais do que isso, né? Então, agora, viu como você conseguiu responder super bem aí nesse... Né? Entrou aí muito bem. Mas a ressalva precisava ser feita. Então, mas agora a gente vai falar sobre empatia. Você já lançou, né, esse início e a gente vai falar um pouco sobre empatia. Porque a empatia também precisa ser ressignificada, não é?
E eu acho que a gente precisa entender melhor a concepção mais profunda de empatia. Senão a gente fica muito em tudo na superficialidade. E a gente vai falar daqui a pouco de gratidão. A gente fala de gratidão na superficialidade também. E assim vamos, né? É como aquele mero bom dia que a gente dá todos os dias, que de verdade a gente não reflete, né, sobre. Vamos lá. A gente vive uma era de muita superficialidade, isso foi muito bem falado, e eu acho que se a gente puder fazer aqui um apelo para as pessoas, é um apelo necessário de que a gente precisa se aprofundar naquilo que é necessário, a gente precisa da ciência, a gente vive um momento de anticientificismo também muito delicado, né? Então esse negacionismo não tem nos ajudado muito, a gente precisa se apegar àquilo que a ciência já conseguiu produzir de conhecimento para a gente. Então, quando a gente fala de empatia, é interessante falar disso, eu me sinto muito à vontade para falar disso, porque a minha pesquisa de mestrado é sobre atitude empática. E quando a gente desenvolveu o levantamento bibliográfico da minha pesquisa, uma coisa que ficou muito clara é que a empatia ela é um termo polissêmico. E o que isso quer dizer? Ele tem múltiplos significados porque ela é estudada em diferentes áreas do conhecimento. É estudada na psicologia, na medicina, na enfermagem e agora na educação também. Mas, em essência, a empatia é a capacidade que o humano desenvolve de se colocar no lugar do outro. Já houve muitos debates sobre o fato de que a empatia seria algo inato ou não, mas o que se enxerga hoje, o que se tem de consenso é que ela pode sim ser desenvolvida. Então, uma pessoa que não se considera uma habilidade empática razoável, vamos dizer assim, ela pode buscar o desenvolvimento dessa habilidade. Todos nós somos, em algum sentido, empáticos, mas existem níveis de empatia. E eu vou fazer uma colocação importante e rápida, que existem basicamente dois tipos de empatia. Existe a empatia cognitiva, que é a capacidade que nós temos de nos colocar, ou pelo menos tentar nos colocar no lugar do outro, para entender como o outro pensa, como o outro vê o mundo. Tem a ver com o processo cognitivo dele. E existe a empatia afetiva, que é também essa capacidade de deslocamento até o universo do outro para tentar entender como o outro se sente. Então, a empatia cognitiva tem a ver com pensamento e a empatia afetiva tem a ver com sentimento, com emoções. E aí, como a empatia é um construto multidimensional, né, a gente precisa considerar essas diferentes dimensões. Pode ser que a gente consiga algum nível de compreensão empática sobre o outro, mais no aspecto cognitivo e menos no aspecto afetivo. O autor que eu utilizo como referência na minha pesquisa chama Carl Rogers, que é um psicólogo também norte-americano, e ele fala uma coisa muito legal que é: a gente não pode entender empatia sem perder de vista a perspectiva do como ser. Porque você nunca vai estar na pele do outro. Você sempre vai fazer um movimento de como seria se eu estivesse no lugar... Como se eu estivesse no lugar do outro. E assim, de lá para cá, a empatia tem sido estudada demais. E eu acho que uma outra coisa que vale muito falar aqui, e que é muito útil para o contexto de relações humanas, familiares, escolares e quais forem, é uma contribuição que um autor chamado Marshall Rosenberg deixou para a gente, que é da comunicação não violenta. Ele juntou o conceito de uma comunicação assertiva com o olhar empático. O que ele defende é que por trás de todo comportamento existe uma necessidade escondida. Então, quando alguém fala de um jeito com você e se comporta de um jeito com você, por trás daquilo que aquela pessoa está mostrando para você, existe uma necessidade não atendida. E se a gente tiver essa clareza, a gente sempre vai falar com o outro. A gente sempre vai falar com o outro pensando assim: o que está por trás desse comportamento, né? O que ele não está me dizendo
quando ele me demonstra tal coisa, quando ele se comporta de tal forma. E aí a comunicação não violenta, ela é aquela comunicação, e aí a gente consegue estabelecer um link claro com a PNL, quando eu falei dos sistemas representacionais, porque ela é a comunicação que eu contemplo o outro. Eu sou generoso com o outro. Então, é o momento de me despir do meu ego, dos meus desejos, das minhas vontades, daquilo que é importante para mim, e aí eu passo, então, a olhar para o outro. E aí vejo de que maneira o outro vai receber melhor o que eu tenho para falar para ele. De que maneira o outro vai se sentir melhor, né, a partir do que eu vou falar para ele. Então a comunicação não violenta, ela tem muito a ver com essa consciência de que o que eu vou falar precisa ser generoso para que acolha o outro e não seja violento com ele. Perfeito. Na verdade, duas situações que você colocou aqui são muito importantes para nós como escola. Primeiro, que estourou, né, os temas da comunicação não violenta na escola. Foi um tema muito presente nas discussões do ano passado, 2019/2020. Muita literatura foi colocada e a necessidade de nós trabalharmos isso na escola como sendo uma das relações socioemocionais lá trabalhadas interdisciplinarmente. Esse é um ponto que a gente não pode se distanciar. E outra, o momento que vivemos de pandemia. Um momento em que não basta só a gente dizer assim, eu estou ficando em casa para não pegar um vírus, né? Existe uma relação que precisa ser realmente compreendida de colocar-se no lugar do outro. Quando a gente passa e vê a praia cheia de gente, quando a gente passa e vê pessoas completamente alheias a tudo que está acontecendo, a gente se pergunta, né? Onde está o lugar do outro? Então, são duas reflexões muito importantes para esse momento de agora que nós vivemos, né? Mas, Ed, fala pra gente como que nós podemos trabalhar de maneira bem prática essa relação empática se eu ainda estou apenas no plano do eu vou lá e me coloco no lugar do outro. Eu não estou sendo ainda o outro. Como é que eu faço? Que dicas você dá? Tem uma coisa que o Rogers fala que eu acho fundamental para esse processo, que é, para que você haja empaticamente com o outro, você precisa de consideração positiva e incondicional. O que é a consideração positiva e incondicional? É a capacidade que você tem de acreditar que o outro pode ser melhor, de que o outro ele está em constante processo de aprimoramento, de que o outro ele vai se tornar uma pessoa melhor a cada experiência vivida. Então, basicamente, é acreditar no outro. Essa é uma característica que ele defende como muito importante para que você consiga ter atitude empática. Uma outra é congruência. É ser você mesmo, é ser quem você é. Ser autêntico. Porque uma coisa que às vezes a gente faz, e às vezes faz isso até inconscientemente, é projetar personas. Sobretudo porque a gente vive em diversos contextos sociais, né? Então, eu gosto muito de dizer que não existe divisão entre vida profissional, vida pessoal, vida familiar, né? Não existe isso de que você é uma pessoa na vida profissional, você é uma pessoa na sua vida familiar, você é outra pessoa. Não existe, você é uma pessoa só. O que existem são papéis sociais que você desempenha em diferentes lugares e aí você muda a postura. Postura não tem a ver com personalidade, com autenticidade, né? Você pode ter uma postura mais séria no trabalho, uma postura mais descontraída em casa, mas ainda assim continuar sendo você mesmo, preservando os seus valores, mostrando para as pessoas aquilo que é importante para você, aquilo que você valoriza mais. Então, se eu pudesse dar duas dicas importantes quando você for tentar estabelecer uma relação empática com alguém, seja você mesmo, não tente colocar algum apetrecho em você que não seja seu, porque isso atrapalha a construção de relações. Então, se a gente for falar de relação socioemocional, eu não consigo estabelecer relação verdadeira com o outro se eu não for verdadeiro. E eu também não vou conseguir que o outro acredite em mim, ou acredite... Muito isso para um educador, tá? Pais, mães, educadores. Eu não vou conseguir que o outro acredite que eu sou capaz de ensiná-lo se eu não demonstro para ele que eu acredito na capacidade dele de aprender. Entende? Perfeito. Então, assim,
Quando um professor ou um pai tenta ensinar algo para um aluno ou para um filho, mas ele já vai descrente de que aquela pessoa pode aprender, o outro sente isso, sabe? Então, Com você certeza. está comprometendo o resultado do processo. Então, para você conseguir chegar em algum nível de compreensão empática, de tentar entender como o outro se sente e como o outro pensa, você precisa ser autêntico, precisa acreditar que o outro é capaz. Então, não é fácil, não estou dizendo que isso é fácil, isso é difícil pra caramba. Ainda mais como educador, eu falo que num contexto em que você às vezes tem 20 e tantos, 30 e tantos, 40 e tantos numa sala de aula, fica ainda mais difícil agir com tudo isso que eu estou falando, mas a vida é isso, né, Cíntia? A vida é a busca, a vida é a eterna busca pelo aprimoramento. É verdade. E uma fala sua aí, ela é primordial para todos nós educadores, né? Que é acreditar que o outro possa aprender. Porque se a gente está falando, né? Já teve gente aqui que eu perdi agora, quem foi, que falou sobre a sociedade líquida, eu já tinha falado isso, nós precisamos ensinar, nós precisamos direcionar, nós precisamos dar um norte para os nossos alunos. Nós acreditamos num novo tempo em educação. Então, nós precisamos buscar novas estratégias. Então, eu acho que aqui, como educadores, ficou um recado ímpar, Ed, que é, de verdade, acreditar que o outro pode aprender. Isso é uma condição que o educador precisa ter sempre com ele no coração, né? É um norteador. Eu sou professora há muitos anos e era muito comum quando a gente chegava a uma escola, né, sobretudo há muitos anos atrás, 10, 15 anos, e a gente já tinha aquele estereótipo do aluno que já estava ali rotulado, olha, esse aluno não tem jeito, né? Essa situação aqui não tem jeito. Não há nada de mais terrível, né? Não, nada de mais terrível. E aí, como o nosso horário vai avassalador, o Felipe já mandou a palavra que ele adora usar, gratidão, né? E a gente viu nesse contexto que essa percepção diante de todas as questões socioemocionais, a gente pensou muito durante todas essas lives, porque muitos palestrantes como você, muitos convidados vieram aqui e falaram, nós precisamos ter uma atitude frente à vida mais grata, né? Tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa olhar para tudo e pensar assim, meu Deus, eu preciso agradecer mais, eu preciso ser mais altruísta, eu preciso estar diante da vida com uma nova postura. Mas a gente sabe que a gratidão é uma palavra que passou a ser usada no senso comum. Então, eu queria que você falasse para a gente aí que gratidão é essa com cunho científico. É importante que a gente faça essa ressalva de que a gratidão não pode ser banalizada, né? Eu fiz recentemente, do dia 1º ao dia 21 de julho, no meu Instagram aqui, então já fica o convite, quem quiser assistir, tá tudo lá no IGTV, um circuito, foi um desafio da gratidão, que consistia em, durante 21 dias, inspirar as pessoas a agradecerem, e todos os dias eu fiz uma live com um convidado para contar histórias e aprendizados a partir da gratidão. Vamos fazer algumas colocações importantes sobre a gratidão. A gratidão, ela se constitui numa relação muito dialética com a reclamação. Porque basicamente você tem dois extremos. Ou você agradece ou você reclama, né? Não tem muito um meio do caminho. Quando você não está agradecendo, você possivelmente estará reclamando e vice-versa. O que a gente tem de aprendizado a partir disso e o que a gente tem da ciência? Existem alguns estudos que comprovaram que a gratidão guarda relação direta com a sensação de felicidade. Por quê? Porque no nosso cérebro nós temos, no sistema nervoso central, um sistema chamado sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, ele é ativado toda vez que a gente se sente feliz. A gente sente prazer com alguma coisa, a gente sente alegria, a gente sente que a vida está no caminho que a gente gostaria que ela estivesse. Toda vez que a gente manda essas mensagens para nosso cérebro, a gente libera um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela sensação de felicidade. Então, o que isso tem a ver com a gratidão?
Toda vez que você olha para alguma coisa e consegue agradecer, você vai ativar esse sistema de recompensa. Agora, por que a gente está distinguindo aqui gratidão do senso comum com gratidão do cunho científico? O que ocorre é o seguinte, existe uma gratidão que eu gosto de chamar de gratidão externa compulsória, que é quando as pessoas te ensinam, desde muito pequeno, que você tem que agradecer. Então, alguém fez alguma coisa por você, diz obrigado, obrigado. Alguém te deu um presente, diz obrigado, obrigado. E aí você aprende que tem que agradecer como uma obrigação. Essa gratidão, ela é uma gratidão externa, ou seja, alguém está mandando você fazer, você sente que tem que fazer, e ela é compulsória. Você não está fazendo porque quer, está fazendo porque alguém te mandou fazer. E existe a gratidão que eu chamo de gratidão interna voluntária, que é quando você tem a capacidade de olhar para algo na sua vida e olhar para aquilo e falar assim, nossa, que incrível que eu vivi isso, ou que incrível que eu tenho isso. E aí você se sente muito bem e agradecido pela oportunidade de ter aquilo. Numa das minhas lives, uma convidada falou o seguinte, eu tenho gratidão pelo banho quente. Ela falou, vocês já experimentaram algum dia não ter ou chuveiro ou não ter banho quente? Quando eu consigo parar e refletir que eu tenho banho quente e que isso é muito importante para mim, me vem uma sensação enorme de privilégio, porque eu sei que um monte de gente não tem isso, e me vem uma sensação enorme de felicidade. Estou usando um exemplo super corriqueiro aqui, mas se eu puder falar algo ainda mais importante sobre a gratidão, é que a gente acaba construindo uma relação muito maior. Eu gosto de usar uma analogia com um caminho, né? Imagina que você está caminhando, você tem um caminho, e aí tem todo o caminho percorrido e tem todo o caminho que falta. Nós temos o péssimo hábito de só olhar para o caminho que falta. Então, assim, eu, por exemplo, acabei meu mestrado hoje. Uau, super conquista. Aí eu começo a olhar para o doutorado. E aí eu olho em volta e falo assim, nossa, um monte de gente tem doutorado e eu não tenho. Mas eu esqueço que eu fiz o mestrado, eu esqueço que eu fiz uma graduação, eu esqueço que eu fiz uma pós, eu esqueço tudo que eu já conquistei, sabe? Então, assim, às vezes isso vai com tudo, Cíntia. Você olha para o seu celular, aí você olha em volta, tem um monte de gente com um celular melhor. Você olha para o seu carro, você olha em volta, e a gente fica se comparando. E cada vez que a gente olha para o caminho que ainda falta e não olha para o caminho já percorrido, a gente se faz sofrer. Então a gente escolhe deixar de sentir felicidade e alegria pelas conquistas e pelas realizações que a gente já teve e escolhe sofrer por aquilo que a gente não tem ainda, por aquilo que a gente não viveu ainda. E esse comportamento de olhar para o caminho que ainda falta, ele é o alimento da ansiedade. Porque quanto mais você alimenta na sua mente tudo aquilo que te falta, mais ansioso você fica. Né? Porque se eu olho, por exemplo, eu ia comemorar o Dia dos Pais, agora eu não vou mais. Eu ia viajar no feriado de novembro, não vou mais. Ia ter Réveillon, não vai ter mais. E aí eu fico olhando só para o que não tem, e isso vai me gerando uma sensação de FOMO, né? De fear of missing out, de sentir que está faltando coisa na minha vida o tempo todo. Sim. Como é possível que alguém se sinta feliz nesse cenário de vida? Não existe a menor possibilidade. Então, é importante que se diga que, eu não estou falando que você não tem que olhar para o caminho que ainda falta, porque as metas são importantes na nossa vida. Mas é muito importante ter um olhar generoso para o caminho que já foi trilhado, sobretudo com a consciência de que os nossos caminhos são únicos. Então, eu não devo me comparar com ninguém, a não ser comigo mesmo. Então, se outra pessoa conseguiu muito mais do que eu, ótimo para aquela pessoa. Mas a minha história é a minha história. Eu tenho que olhar para mim e eu tenho que todo dia buscar ser melhor do que eu mesmo. Não melhor do que outras pessoas. Então, a gratidão, ela está imbricada nisso tudo, sabe? Principalmente com a capacidade que a gente vai ter de gerar a sensação de felicidade. Porque uma pessoa grata, uma pessoa que agradece pela sua comida, pelo seu teto, pela sua família, pela sua saúde, se ela conseguir, de forma genuína, ter gratidão interna e voluntária, dificilmente ela vai se sentir triste. Esse é um exercício que eu sempre gosto de fazer. Olha para trás e pensa em momentos muito mais difíceis que você já viveu, comparados com o momento que você está vivendo agora, né? Pensa na sua capacidade de superar tudo isso.
Pensa nos aprendizados que essas experiências deixaram de legado para a sua vida. Se você começar a se apropriar de tudo isso, a se apropriar da sua história, a sensação vai ser, puxa vida, eu tenho muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Então, o cunho científico da gratidão é esse. Não é essa banalização de gratidão. É que as pessoas agora estão usando gratidão como verbo, né? Alguém faz alguma coisa para você, você fala gratidão. Não é, né? A gratidão... Criaram até figurinha agora. Figurinha da gratidão, né? Eu acho ótimo... Acho ótimo que a gente esteja difundindo o termo, mas é muito bom que a gente tenha um entendimento profundo. Uma coisa importante também que a gente vivenciou nesse processo foi que ter gratidão pelo que é bom é muito fácil. Existe um movimento necessário de ressignificação que é agradecer por experiências que não foram tão boas assim, mas que deixaram aprendizados. Esse é a gente cresce muito a gente cresce muito no sofrimento. Então, quando eu olho para trás e vejo uma situação em que eu sofri, que foi dolorosa, mas que eu aprendi com aquilo, momento de agradecer os aprendizados que aquela situação me deixou. Por mais que lá atrás ela tenha me feito sofrer, né? Sim, esse é um momento que exemplifica bastante, né, Ed, para a gente esse movimento de gratidão. Eu acho que o que nós estamos vivendo agora é um momento que impulsiona a gente a pensar no que seremos lá na frente, né? E olhar com gratidão também por tantas coisas que antes a gente não percebia, né? Pela praia, muitas vezes, que agora o pessoal doido para ir, né? Olhar aquele churrasquinho de família que você podia estar juntinho com as pessoas, né? E que a gente não valorizava. Pois é, isso aí. E assim, Ed, eu queria retomar aqui, falando em gratidão, a um tema que eu sempre me preocupo muito. E eu sei que é um dos seus pilares de trabalho, que é a preocupação com o trabalho, com a carreira profissional. Nós temos aqui hoje muitos educadores online aqui conosco, agradecida demais por ver tantos colegas aqui conosco, e eu não poderia deixar de tratar desse tema, né? Nós, enquanto educadores, estamos precisando ressignificar a nossa vida. E houve, assim, aquela primeira demanda de nós não estamos aguentando, estamos sufocados, mas agora a gente já começou a pensar, nossa, olha como a gente foi capaz de se reinventar. Olha como nós somos gratos também por tanta coisa que a gente foi capaz de criar, de mentalizar e até mesmo de andar, né? A gente estava um pouquinho parado e aí, de repente, a gente começou uma caminhada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre como a programação neurolinguística, né, para nós educadores, ela é impulsionadora de ações bastante coerentes para a nossa caminhada. É muito bom falar disso. Eu faço um trabalho de orientação profissional de verdade. Acredito muito no potencial humano e eu sou uma pessoa que gosta de fazer as pessoas enxergarem os potenciais que elas têm, que muitas vezes elas mesmas não enxergam ou subvalorizam, subutilizam. A questão é a seguinte, né? Eu vou falar um pouquinho de crença. Quando a gente sobe aquela pirâmide dos níveis neurológicos que eu citei na programação neurolinguística, o topo da pirâmide é o nível da identidade, e abaixo da nossa identidade tem as nossas crenças e os nossos valores, que são o que sustentam quem nós somos, né? Quando eu falo em crenças, é aquilo que a gente acredita como sendo verdade, não tem necessariamente a ver com a religião, tem a ver com o que eu acredito como uma verdade. E aí tem um autor da PNL, que é o Robert Dilts, que ele fala que algumas crenças estruturantes, elas têm um potencial enorme de nos colocar para cima, e aí a gente chama isso de crença possibilitadora, elas nos possibilitam mais coisas, e tem as crenças que a gente chama de crenças limitantes. Então tem basicamente 3 tipos de crenças que podem nos possibilitar ou nos limitar. Uma delas é crenças de capacidade. É quando eu acredito que eu sou capaz ou que eu sou incapaz de algo. Então, toda vez que você se enxergar numa situação em que você começa a alimentar pensamentos de que você não é capaz de algo, duvide disso. Quem foi que disse para você
que você não é capaz de fazer algo. Na semana passada eu fui convidado para uma live para falar sobre orientação profissional com as escolas CNA aqui da região dos Lagos e de Macaé, e a gerente de todas essas escolas me falou o seguinte, falou, Ed, eu tenho uma escola em que todos os professores têm mais de 40, 50 anos e nunca tinham dado aula online. E aí eu precisei fazer todo mundo acreditar de que eles eram capazes. E o CNA usa metodologia muito dinâmica. Então, esse é um exemplo de que a gente precisa duvidar quando a gente começa a alimentar pensamentos que nós não somos capazes de algo. Por quê? Se você estruturar uma crença de incapacidade, você não vai fazer. Se eu voltar lá no exemplo das pessoas que têm dificuldade de falar em público, é um problema. Se eu acredito que eu não sou capaz de falar em público, quando eu vou falar? Então, essa é uma. Outra crença que pode nos atrapalhar muito são crenças de possibilidade, que é quando a gente acredita que algo é possível ou de que algo não é possível. Quando a gente decide mentalmente que algo é impossível, e isso vira uma crença, não há como fazer, porque você acredita que é impossível. Então, mais uma vez, toda vez que você acreditar que algo é impossível, duvide disso, porque você precisa dessa dúvida, do benefício da dúvida, desse método para poder conseguir tirar dali algum aprendizado. E a última crença estruturante aí que pode ser boa e pode ser ruim, né, positiva ou negativa, é a crença de merecimento. Essa é uma crença que às vezes limita demais, que é quando a gente, no Brasil, gosto muito de falar disso, a gente vê com olhos muito tortos a ambição, né? Em outras culturas, a ambição é super bem vista. Mas aqui no Brasil, as pessoas geralmente associam pessoas ambiciosas a mau caratismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, às vezes, a nossa crença... Mas isso tem a ver com o nosso sistema político, né? Tem a ver, tem a ver. Mas aí olha só a maldade que a gente faz com a gente. Às vezes a gente acredita que não é merecedor de algo. Então, as crenças de merecimento, elas nos estagnam, sabe? Então, assim, imagina que um professor recebe um mega reconhecimento, ele fala, nossa, mas por que eu? Essa pergunta do porquê eu, tem muito por trás dela dizendo assim, nossa, mas será que eu mereço tanto? Será que eu mereço isso? Então, a gente precisa também duvidar quando a gente acredita que não é merecedor de algo, porque às vezes a gente chega em um patamar da vida e fala assim, tá bom, isso aqui é o que eu mereço. Mas pode ser que você mereça muito mais. Então, essas três crenças de capacidade ou incapacidade, possibilidade ou impossibilidade, e merecimento ou não merecimento, elas podem atrapalhar muito o nosso processo de nos redescobrir, de aprender coisas novas, de desenvolver novas habilidades, de deixar de ser inábil em algo e passar a ser hábil naquilo. Perfeito, Ed. Você acredita que faltam 5 minutos para acabar a nossa live? Acredito. Eu não. Acredito, o tempo voa. Ai, gente, olha, amei a presença hoje. Quero dedicar, inclusive, essa sua resposta a muitos colegas do Costa Azul que estão hoje aqui conosco, né? E que entendam bastante isso que você falou sobre merecimento. Né? Eu acho que a gente precisa trabalhar nisso, sim, e conceber realmente a diferença entre ganância, entre maldade, né? E entre esse desejo de crescimento, esse desejo de trabalho que a gente tem e o tanto que a gente pode voar, né? Como profissional, se a gente se permitir. Pessoal, tenho coisas boas para dizer. Olha, livro do Ed... E também audiobook. Olha lá, Sua Mente, Seu Sucesso. E também o audiobook, né? Acessem a rede também, né? As mídias, para acompanhar o Ed aí com a gente. E para a gente ir adiante nessas reflexões. Vamos chamar, com certeza, novamente, Ed, para você vir aqui falar sobre novos temas. Eu queria destacar que sempre é uma resposta das nossas próprias e dos nossos próprios educadores, da família Costa Azul, que sempre pergunta. Ed, nossa gratidão de verdade por esse momento. Passo a palavra para você se despedir e para encerrar aí conosco.
Tá bom? Muito obrigado, obrigado. Então, eu quero agradecer demais, achei que foi uma conversa muito produtiva. Eu espero que as palavras tenham tocado na medida necessária, porque eu acredito que todo mundo que está aqui por alguma razão, e se ouviu o que eu falei, ouviu porque precisava de alguma maneira aprender alguma coisa. Acredito muito nessa sincronicidade. E reforço o que você disse, né? Faço o convite aqui para quem não acompanha o meu trabalho, que me siga no Instagram, nas redes sociais de maneira geral. Os links para acesso ao audiobook, ao livro impresso. Eu moro em Macaé, então quem for daqui e quiser o exemplar impresso, eu mando com dedicatória, porque eu tenho alguns aqui comigo em casa. Então foi um prazer enorme, eu fico à disposição para retornar, para trocar outras informações e agradeço a todos que ficaram aqui até o final. E se alguém ainda quiser perguntar alguma outra coisa, ficou com alguma dúvida, quiser me mandar uma DM, também fico à disposição para isso. Muito obrigado, Cíntia e toda a família Costa Azul. Obrigada, Ed. Pessoal, temos aí perguntas ainda para o Ed, ainda temos um minuto. Um minutinho. Olha, pessoal, não deixem de compartilhar essa live que ficou gravada no IGTV com aquele seu amigo que você precisa ouvir, que de repente você sentiu assim, poxa, tem aquela pessoa que não se acha merecedora, ou poxa, tem aquela pessoa que precisa entender um pouquinho melhor sobre como melhorar, né, emocionalmente as suas relações. Tá aí uma ótima oportunidade, não é? Ed, muito obrigada. Parabéns aos macaenses. Hoje é aniversário de Macaé. Nosso aniversário, é verdade. 207 anos. Um beijo grande, Ed. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço, família Costa Azul.